Você certamente conhece alguém que está nessa situação, indo, voltando, ou que está lá na estadia de férias. E também a nossa caravana Aliança que está lá em Israel. Pai, em nome de Jesus Cristo, fecha teus olhos aí agora, invoca o nome do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós profetizamos agora, Senhor, que a viagem deles já foi uma bênção, e que a estadia deles, onde quer que esteja, um dos seus, Senhor, um dos nossos familiares, que a presença do teu Espírito Santo esteja ali. Abençoa, Senhor, livra do ladrão, livra do assaltante, livra do homem sanguinário, livra do homem mau, livra do enganador, livra, Senhor Jesus, de qualquer prejuízo. Tira eles da rota do prejuízo, tira eles da rota do acidente, tira eles, Senhor, da rota do animal na pista. Repreende toda a ira de Satanás em nome de Jesus Cristo. Deus, nós determinamos agora a tua unção, a tua presença no meio da minha família, onde eles estiverem descansando, onde eles estiverem, Senhor, em comunhão, adorando, eles estarão diante de ti, e todos eles reconhecerão que o Senhor esteve com eles, em nome de Jesus. Diga assim: eu acredito na unção, do poder e da presença do meu Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Amém. Podeis assentar a igreja. 2 Reis capítulo 5, a partir do versículo 1. Nós vamos ler a palavra, vamos meditá-la e vamos ouvir de Deus. Amém, irmãos? 2 Reis capítulo 5, versículo 1 diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor, esse Senhor com S maiúsculo, o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. Versículo 6. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegado a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, o que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém? Daqui a pouco nós continuamos. Conhecendo a Deus, ouvir, crer e seguir. Queridos, nós temos hoje aqui na nossa mão, e o nosso estar diante de Deus, 2 pilares que edificam a nossa fé diante do Senhor, e cremos a partir da Bíblia que Ele nos ensina, que é a própria palavra de Deus e as experiências pessoais com Deus a partir da palavra que aprendemos. Amém? Então, nós temos 2 princípios básicos: ouvir, crer e seguir. Dá uma definição de iniciar o caminho no Evangelho, no caminho do Senhor, e dá uma continuidade a essa caminhada. Para isso é necessário que nós conheçamos a Deus. Como disse Paulo lá em Romanos, Isaías falou isso também,
Quem dará crédito à nossa pregação? E Paulo diz: e como crerão, se eles não ouvirem? E como ouvirão, se não há quem pregue? Então o conhecer a Deus vem pelo ouvir. Romanos diz isso, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Esse princípio de palavra e experiência com Deus é o que vai nos consolidar. E para isso eu preciso ouvir, crer, e aí eu vou decidir seguir ou não. Então, queridos, eu quero chamar a atenção, e eu vou dizer sem medo de errar, que nessa noite nós temos aqui na igreja dois públicos. Um que está carente de se envolver na palavra do Senhor, que quer ouvir a palavra do Senhor, que quer aprender mais da palavra do Senhor, que está sedento da palavra do Senhor. E eu tenho certeza também que temos aqui também pessoas que estão carentes da experiência, do poder, da manifestação de Deus na tua vida. E essa noite nós vamos invocar a Deus para que Ele traga conhecimento na palavra e experiência prática de vida com Ele. Simples. Eu ouço, aprendo, creio e sigo. Simples. Eu ouço, vivo minha experiência, aprendo, creio e sigo. Foi assim com esse homem. A Bíblia diz que esse homem tinha uma grande necessidade. E ele era conhecido, biblicamente falando, por algumas características. E nós, seres humanos, somos, como diz o paraibano e o pernambuco, ele gosta desse termo, e o nordestino também, de uma forma geral. Nós somos arretados para perceber e conseguir enxergar no outro as suas características. Então nós somos formados por características que os outros nos enxergam. Características físicas. Pastor Ferreira, aquele baixinho, de cavanhaque, de vez em quando de óculos. Aí tem algumas pessoas que dizem assim, ele é muito paciente, manso. Mas as pessoas dizem assim também, Pastor Ferreira, aquele homem que tem o caráter dele é assim, assim, assado. Pastor Ferreira, a personalidade dele é assim, assado. Querido, então nós impregnamos algumas marcas na vida das pessoas. E elas começam a nos perceber com aquelas características. E esse homem era um homem que tinha umas grandes características diante do povo da Síria. E que o autor de Reis, ele desejou citar essas características. A Bíblia diz, queridos, que Naamã, ele era um homem de um alto nível social. E ele tinha algumas características que marcaram a sua história. Então nós somos identificados pelas pessoas por diversos fatores, que podem ser qualidades ou defeitos, que formam em nós um conjunto de informações, um estilo de vida e até mesmo o caráter e a personalidade. E assim, dessa forma, Naamã, ele foi notado na Bíblia. A Bíblia diz que ele era um homem cheio de qualidades. Do versículo 1 ao 2, vamos ler para vocês entenderem. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem varão valoroso, porém leproso. Naamã, queridos, diz a palavra que ele tinha algumas qualidades, e a primeira qualidade dele vinha do seu próprio nome. Naamã significa agradável, doce, prazer. No hebraico significa isso. Ele tinha então uma qualidade já no seu nome. Ele era um homem agradável, era um homem doce, era um homem que gerava prazer em estar com ele, provavelmente carismático. Ele era um oficial do exército, era um homem de confiança no seu país. Ele participava do oficialato da força de segurança pública daquela nação. Então não era para qualquer um, era para alguém que tinha características de guerreiro e de confiança. Naamã, diz a Bíblia, ele era um homem valoroso e apreciado pelo rei. Diz a Bíblia que Naamã tinha então algumas qualidades muito fortes, que, como eu disse, começava pelo seu nome.
A Bíblia diz então que ele era um homem valoroso. Os estudos dizem que ele era um homem que gerava prazer estar com ele, era um homem de confiança, era um homem influente na sociedade, porém, leproso. A Bíblia não esconde nada. E assim somos nós. Olhamos para as características das pessoas e às vezes nós até sabemos, o nosso subconsciente sabe de que ela é gente boa, de que ele é bacana e tal, mas às vezes a gente só observa que ele era leproso, que ele tem um problema para se resolver. A Bíblia começa descrevendo todas as características de Naamã, mas aí diz, porém, leproso. Esse porém, queridos, é como se pegasse isso que seria um defeito e colocasse à frente de todas as qualidades. Mas a Bíblia diz que, inclusive, ele era amado do Senhor, Senhor dos exércitos. Ele era um homem tão agradável, Deus gostava dele. Enquanto eu estudava, eu percebi nos estudos de que Deus dera uma vitória ao povo sírio, brigando inclusive com Israel, ou seja, Israel perde aquela luta, para que Deus pudesse dar livramento ao povo sírio, porque Deus achara graça ao general do exército daquele povo. Aí eu digo, isso é graça do Senhor, amém? Mas tudo isso era uma isca de Deus, para atrair Naamã, para passar uma experiência com ele. A partir do versículo 8, diz assim: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, um homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Naamã poderia ser e ter poder, poderia ser influente, mas ele precisava sentir a presença de Deus na vida dele. Nós podemos, irmãos, existir, vivenciar muitas coisas, mas se nós não tivermos experiências de Deus, nós somos fracos, nós somos pessoas que não temos muito o que falar de Deus. Esses dias eu me deleitei nas pregações aqui no altar. Começou a semana passada com o pastor Jesus dizendo que nós éramos e nós somos o barro na mão do oleiro. Na terça-feira a pastora Leile chegou e disse: nós precisamos ser corajosos para sermos diferentes no meio do mundo. Na quinta-feira o pastor Manuel disse que nós precisamos tirar o orgulho e nos limpar. Na sexta-feira, a pastora Thelma disse: olhem a escola de Jó, sofreu, mas venceu. E hoje eu quero falar para vocês de que nós precisamos da essência da palavra e precisamos da experiência de Deus. Nós vamos ver dois exemplos rápidos aqui, Naamã e uma outra figura. Mas aqui ainda na história de Naamã, querido, nós às vezes temos alguma necessidade que precisamos ser restaurados, e essa necessidade de Naamã era a lepra. Eu tenho uma frase aqui nesse esboço que eu falo que a sede de experiência com Deus quebra o orgulho. Você que quer experiência com Deus, e vai ser necessário passarmos por isso, mas saiba que Deus, Ele vai lhe ajustar conforme Ele quer, amém? Versículo 13 diz: então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Lembrem-se que existia um profeta do lado do rei de Israel. O rei, quando recebeu a carta do rei da Síria encaminhando Naamã para ter um contato com o profeta, o rei de Israel entra em pânico, rasga a roupa e diz: ele está procurando ocasião para brigar conosco. Se desespera,
Sou eu Deus? Realmente o rei não tinha poder nenhum, mas ali tinha um profeta que representava o Senhor. E o profeta atento, não, deixai ele vir. Se nós percebermos, queridos, no início da pregação fala que tinha uma moça, uma jovem, talvez uma adolescente dentro da casa de Naamã. E eu quero chamar a atenção para vocês. Prestem atenção nessas férias, eu vou lançar uma palavra profética para você. Hebreus 13:2 diz: aplicai a hospitalidade, porque alguns, fazendo a hospitalidade, eles acolhiam anjos dentro de casa. Agora nas férias, eu profetizo que você ou será um anjo de Deus na vida de alguém, ou alguém será um anjo de Deus na sua casa para lhe abençoar. Aquela menina, Israel entra em guerra, é invadido por alguns soldados e aí arrastam uma pequena que não dizem o nome dela, a Bíblia não fala, mas aquela jovem ou adolescente está na casa de Naamã. Naamã leproso e ela secretária da esposa de Naamã. O que é que eu quero começar a dizer para você aqui nessa noite? Algumas experiências de Deus, Deus vai usar uma sequência de pessoas, uma rede de relacionamentos para te abençoar. Agora a bênção não vai estar na primeira pessoa. Você vai passar por um corredor de vidas para poder alcançar a tua vitória. Mas ali tinha uma jovem. E aqui nesse texto nós temos 5 categorias de servos. Nós temos a menina que era cativa, adolescente, escrava. Aquela menina sabia da intimidade com o Senhor, ela sabia onde achar a solução. Imagine que ela chega na casa de Naamã, foi tirada da sua família, extraíram ela do seu meio social, da sua terra, a saudade que ela tinha tudo para ser revoltada com a situação, revoltada com a vida. Mas ela decidiu abençoar, porque ela sabia que existia um Deus que verdadeiramente podia abençoar aquele homem. Ela diz então para a sua patroa, a esposa de Naamã, libera a informação da bênção. Ah, se meu senhor tivesse diante do profeta. A primeira unção que eu derramo para ti, não interessa onde você está plantado, Deus quer te fazer fonte de bênção. Aquela menina passa informação para a esposa de Naamã. Olha, eu queria que o meu senhor, ele tivesse lá diante do rei, que ele ficaria livre dessa lepra. Ela poderia reter essa informação, mas ela passa adiante. E aí eu imagino aquela jovem ajudando a sua ama, pegava as roupas de Naamã. Naamã chegava da guerra, da batalha, da rua, enfim, do seu trabalho, com aquela túnica toda ensanguentada, toda marcada. Às vezes, talvez em alguma parte do corpo, alguma faixa, tirava, jogava ali. Aquela criança, aquela jovem ia pegar aquele serviço que parecia ser imundo, mas na verdade Deus trabalhava em misericórdia no coração dela. Ela passa a informação para a esposa de Naamã. A esposa de Naamã chama o seu esposo e diz: olha, essa menina sabe a fonte da solução. E aí eu quero mandar um recado para você, esposa, nessa noite: não retenha informações que vai abençoar o seu marido. Libera. Às vezes você tem uma situação que sabe que vai abençoar, mas a rixa do dia a dia não deixa. Não, se ele souber disso, ele vai voar e eu vou ficar atrás. Se você pensar assim, você vai ficar. Ele vai descobrir o dom, Deus vai abençoar e você fica. Ei, mulher, não libera a bênção para o teu marido. Amém? A esposa de Naamã, o rei da Síria, ele chegou, liberou a carta, foi um outro servo. O servo de Deus, Eliseu, um homem que assumiu, convicto de quem sabia a quem ele cria e que poderia abençoar Naamã, disse: não, manda ele vir, porque ele precisa ter uma experiência com Deus. E por último, o mensageiro de Eliseu. Olha o versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta a casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará pacífico e purificado. Porém Naamã muito se indignou e foi-se dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá
pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com grande indignação. Eita Deus poderoso. Lembrem que no início eu disse que a Bíblia relatava todas as qualidades de Naamã. E depois a Bíblia vai discorrendo o texto e vai abrir o defeito de Naamã. Era um homem que no seu nome é agradável, oficial do exército de influência e do poder. Um homem que até Deus gostava dele, da sua reação de estar com ele. Era um homem cheio de qualidades, mas quando Naamã percebe que ele está no poder, que ele está no topo, que as coisas estão ao seu favor, o seu coração é rasgado e ele revela o seu orgulho. Ele disse, menosprezando o Rio Jordão, águas que já não são mais aquelas, mas o mesmo rio, o mesmo leito que os nossos irmãos, alguns confirmaram o batismo, e o prefeito de Itatinha, sua esposa, certamente se batizou lá no Rio Jordão, nessa caravana, que inclusive você pode seguir todas as redes sociais da igreja para acompanhar o passo a passo da caravana, no Facebook da Aliança Sua Igreja e no Instagram, amém? Mas aquele rio, aquele homem menosprezou. Lá na Síria, em Damasco, não tem rios como a Farpar. Eu imaginara que ele viria ao meu encontro, iria colocar, impor a sua mão sobre mim, iria invocar o seu Deus, iria passar a sua mão e eu ficaria leproso, e o leproso ficaria são. Aí eu aprendo, Deus não trabalha conforme nós queremos. Diga aí, Deus não trabalha como eu quero. Sabe o que é que ele estava sedento? Ele estava sedento por palavra. Talvez uma conjuntura de palavras e frases na invocação de Eliseu para que Deus abençoasse, e Eliseu orando por ele, e ele ouvindo sair da palavra daquele homem de Deus, palavras que refletissem o caráter abençoador, a graça do Senhor. Ele estava a fim de ouvir palavras, ele ouviu, mas não foi aquelas que ele queria. E assim somos nós, às vezes nós viemos para o culto para ouvir uma palavra que eu quero. Não, Deus vai lançar a palavra para te curar, para te abençoar, conforme Ele pensa que você merece. Ah, queria eu ser acolhido por Eliseu. Deus manda o auxiliar, o ajudador. A Igreja Aliança tem mais de uma centena de auxiliares, de ajudadores. Vamos ter agora esses dias, no próximo domingo, a Santa Ceia dos Oficiais. Ei, para você, oficial da Igreja Aliança, que hoje entra, pega um papel de bala, que hoje pega os cones e vai ali para fora, olha, vai chegar o teu momento de que a tua liderança não vai conseguir ir lá resolver o problema, porque também estará ocupado, e ele vai liberar uma palavra para você, te enviando e dizendo, vai irmão, chegou a tua hora, tu vai ser usado, e Deus vai te usar como usou o mensageiro, o seu secretário de Eliseu. Ei querido, esteja no ponto, esteja na posição, porque naquele momento vai chegar que Deus vai te usar, em nome de Jesus. Não se preocupa no que tu estás fazendo, não se ache menino de recado. Tu não estás fazendo para a igreja simplesmente, tu estás fazendo para o Senhor dos Exércitos. O teu momento vai chegar. Diz assim para o teu irmão, o teu momento vai chegar. Ele passa, além do mensageiro medíocre na visão dele, ele é abençoado por um menino que ele jamais esperava. E o menino lança o recado, vai lá e mergulha. Esses somos nós, que chegamos e queremos, às vezes isso acontece muito no primeiro amor, as pessoas vêm e dizem, pastor, eu quero ir para um seminário teológico, eu quero aprender de Deus, eu quero aprender a palavra. Ei, assim também eu creio que tenha sido Naamã. Naamã queria ouvir palavras inefáveis da boca de Eliseu, e o Senhor falou para Eliseu, através daquele menino, olha, diz para Naamã, que não é momento de palavra para ele não, é um momento de experiência comigo. Nessa noite, talvez não seja momento, você que
joga no time da experiência. Não seja momento de ouvir palavra, seja momento de praticar aquilo que você já aprendeu. Você vai viver a sua experiência com o Senhor. Ele queria ouvir algo que fosse para o seu coração, e que no final, o obreiro do Senhor ministrasse sobre ele e ele ficasse curado. Nisso aqui é revelado o orgulho daquele homem. Por falar nisso, eu queria ilustrar essa história. Existia um comerciante de rua, um camelô, e ele era um homem empreendedor. E aquela historinha diz que ele tinha uma banca de quebra-queixo, coisa simples, mas ele tinha um veio empreendedor realmente. Ele gostava de vender, ele gostava de fazer negócio. E ele se intitulava e ele achava literalmente que ele era o presidente da empresa, o vice-presidente, o sócio, o gerente, o proprietário, o tesoureiro daquela empresa. Ele era tudo para aquela empresa. Mas só que a empresa ia de pernas cambaleantes, o negócio ia mal. Ele dizia para ele mesmo: eu sou o presidente, vice-presidente, diretor financeiro, gerente, atendente, vendedor e responsável pela logística do meu negócio. Era um homem que se intitulava todas as coisas e não dividia, pelo menos na mente dele, porque talvez no negócio não comportava ainda, não dividia algumas coisas com as outras pessoas. Mas o negócio dele ia mal, ele não vendia mais como precisava. Ele juntou um certo dinheiro e decidiu fechar o negócio. Vou fechar, não está dando mais certo, só desgaste. Todo dia pego meu tabuleiro e não vendo nada. Mas juntou um dinheiro e disse: vou fechar em alto estilo. Quando decidiu fechar o tabuleiro, fechar o negócio, ele foi para o melhor restaurante. E lá estava o restaurante que era frequentado mais ou menos assim no top de Bill Gates. Estava lá o dono da Microsoft. Claro que é uma história, né, irmãos? E aquele jovem estava lá e chamou o garçom e disse: me passe o cardápio. E o garçom disse: o menu. E ele começou, escolheu, foi pelo preço. Quero esse daqui, o mais caro. E o garçom, preocupado, chamou o gerente e disse: olha, esse rapaz aí não tem condição. Aí o gerente foi lá com todo cuidado, causou aquele alvoroço: você quer realmente esse prato? Você tem certeza? Sim, eu quero. Tem dinheiro para pagar? Olha aqui, ó. Puxou realmente muito dinheiro. Porque eu sou presidente da minha empresa, vice-presidente, sócio, gerente. E aí começou: eu sou empresário. Tudo bem. Comeu, pagou. Bill Gates se apresenta diante dele e diz: gostei da sua atitude. Gostei. Você é um inovador de administração. Eu quero você comigo. Olha, você já ouviu falar na Microsoft e outras empresas? Sim, já ouvi. Pronto, eu quero você comigo. E aí aquele rapaz olhou para Bill Gates e disse: e qual é a posição que o senhor quer? Qual é a função que o senhor quer que eu trabalhe? Olha, o senhor sabe, eu sou presidente das coisas da Microsoft. Eu vou te deixar no cargo de vice-presidente. Tá bom para você? Ele disse: rapaz, me respeite, porque na minha empresa eu sou presidente, vice-presidente, sou sócio, proprietário, gerente, responsável pela logística nos meus negócios, e eu não assumo qualquer coisa. Perdeu a oportunidade. Naamã precisava passar por uma experiência com Deus. Ele sedento de ouvir a palavra, e Deus dizendo para ele: Naamã, está na hora de experiência. Vejam o versículo 17. E disse Naamã: seja assim contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso, perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele encosta na minha mão, e eu também me tenha de curvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância.
No versículo 14 diz, queridos: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Mas por isso também ele precisou passar pelo conselho dos seus servos. Ele disse: eu não quero entrar nessa água, eu não vou entrar, eu fui atendido por um mensageiro. E aí os seus colaboradores chegaram diante de Naamã e disse: meu senhor, o senhor, se fosse lhe dito para fazer uma coisa tão grande, o senhor faria? Quem dera dar alguns mergulhos. Às vezes nós subestimamos as pessoas que nos cercam. Há uma diferença entre motivação e estímulo. Naamã estava totalmente motivado a receber a bênção dele. E assim ele passou pela menina, passou pelo conselho da esposa, passou pelo Eliseu, passou pelo rei, passou pelo mensageiro, mas faltava o conselho de alguém, os seus servos. A gente tem que ficar atento aos conselhos das pessoas que estão do nosso lado. Então a motivação Naamã tinha, mas chegou um momento que ele não tinha mais estímulo. Quem foi que deu estímulo? Quem estava do lado dele. Quem é que vai te estimular? A tua família, o teu irmão, a tua igreja que te estimula a vencer. Tem momentos que você para e que não quer seguir, decepcionado, frustrado, mas aí vem um, te abraça e diz: vamos lá, faça isso, só está faltando um passo. Amém, queridos? Então na pessoa de Naamã, nós percebemos que ele se converte. A partir do versículo 17 a 19, ele segue, ele chega para Eliseu e diz: olha, não mais eu vou sacrificar e praticar o holocausto a Rimon, que era o Deus do rei dele. Mas ele foi bem sincero para Eliseu: mas me perdoe enquanto eu ainda tiver que acompanhar o meu rei lá na casa de Rimon. Ele vai, toca na minha mão e pede também para mim me curvar. Aquele homem, ele tinha uma responsabilidade muito grande. E aí o Eliseu disse: vai, mesmo nessa condição, sabendo que tu tem que acompanhar o teu chefe, entrar na casa de Rimon, mas vai, e vai em paz. Aquele homem disse: agora eu sei que há um Deus em Israel, e nunca mais eu vou sacrificar e promover holocaustos a Rimon. Queridos, seja na experiência, como foi com Naamã, nós precisamos mergulhar, deixar lá naquele rio algumas coisas e voltarmos totalmente restaurados. E nos dois exemplos que vamos citar, para nós vivermos decentemente diante do Senhor, quando nós conhecemos o ouvir, o crer e para seguir, nós precisamos deixar no rio, no mergulho, algumas coisas, para que possamos ser limpos e restaurados. No caso de Naamã, ele deixou as suas convicções religiosas, tudo que ele aprendeu, e assim talvez você está aqui nessa noite, é um visitante, e o Senhor está falando com você, e você está com medo de deixar algumas convicções religiosas que você aprendeu lá no mundo, para seguir ao verdadeiro Deus. Deus quer isso, Deus quer que você se encoraje a mergulhar nesse mundo de água viva, que é a presença do Senhor, para te abençoar. Você precisa deixar algumas convicções. Eu queria que vocês fossem lá em João, capítulo 3, versículos de 1 a 10. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar e entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Aqui é um outro exemplo de um homem que precisava ter experiências com Deus, mas ele queria ver as experiências. A Bíblia diz que ele verificou os feitos de Jesus e foi levá-lo para ele a sua manifestação de honra, e disse: mestre, verdadeiramente nós sabemos que tu és Deus, porque ninguém faz essas coisas se Deus não for com ele. A Bíblia diz que aquele homem, ele foi à noite. Alguns estudiosos falam que ele foi à noite porque não queria se expor, uma vez que ele era fariseu, era judeu e religioso fariseu. Ele não queria se expor, mas ele reconheceu a Jesus. Nesse momento, a partir de agora, nós vamos ver 3 fases de crescimento saudável. Esse homem também queria experiências, porque ele disse: ninguém faz o que tu fazes se Deus não for com você. E Jesus começa a tratar com ele teologicamente, dizendo: é necessário nascer de novo. E ninguém nasce de novo se não nascer da água e do Espírito. Nascer da água está intrínseco falar que é arrependimento para a salvação. E do Espírito é que o Espírito Santo é quem vai me convencer e é quem vai te convencer. Então, nessa fase, esse homem que precisava também ter experiências, Jesus começou a trabalhar com ele na palavra, porque ele entendia da palavra. Só que na lei, ele precisava entender a graça. E Jesus começa então a trabalhar com ele. Jesus diz que aquele que nasce de novo é como o vento que assopra onde quer, ouves a voz e não sabe de onde vem e nem para onde vai. Primeiro, quem nasce de novo não tem controle sobre si, sobre as suas vontades. Quem nasce de novo recebe a presença do Espírito Santo, e como o vento, a presença do Espírito Santo é notória. Você sai aqui fora, você olha, as árvores estão balançando, é o vento que está aí, você sabe que o vento está balançando aquela árvore. Então você vê notoriamente, claramente que o vento está ali. Quem nasce de novo, nasce no Espírito também. Os outros percebem que houve uma mudança, que houve uma transformação tal qual houve em Naamã. Eu quero profeticamente dizer para você nessa noite: perca o controle para o Espírito Santo. Amém? Perca o controle para o Espírito Santo. Esse homem precisava o quê? Conhecer de Deus. 3 fases do conhecimento, 3 fases do crescimento saudável. Primeiro é o conhecimento de Deus. Nesse momento que você ouve a palavra, você conhece a Deus e você vai decidir a partir dali. O Espírito Santo, ele vai te convencer. João 16:8, ele diz isso. É o Espírito, quando ele vier, que vai te convencer do juízo, da verdade e da justiça. Mas você precisa conhecer. Amém? Olha o exemplo que esse homem Nicodemos continua a nos dar. João 7, versículo 50. Aí mesmo no livro de João, capítulo 7, versículo 50. Antes no 47, João 7, 47 diz assim: responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele porventura algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhe: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Aquele homem que ouviu de Jesus, que conheceu Jesus pela própria palavra e ensinamento teológico, ele foi ensinado de Jesus. Agora ele dá um passo no seu crescimento cristão e defende o Evangelho. Ele sai em defesa da palavra, ele sai em defesa do próprio Jesus.
Então, queridos, não há crescimento como cristão se você não decide defender a palavra de Deus, se você não decide defender a Jesus Cristo. Isso é heresia, é você não honrar. Alguém já disse, eu ouvi um tempo desse uma pregação onde o pregador dizia o seguinte: não se esforce em defender Jesus, ele não precisa ser defendido, não precisamos defendê-lo, realmente, pelo que ele é. E ele disse, eu sou o que sou, Deus Altíssimo. Não faz diferença a nossa defesa. E alguém disse também, não precisa defender a igreja, porque está escrito, está estabelecido, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Foi Jesus que falou. Realmente, a defesa da igreja, da minha parte, não quer dizer que ela vai permanecer. Eu posso não defender, ela vai permanecer, porque Deus é fiel a Ele mesmo. Amém? Entretanto, eu, que sou um cristão convicto, como Naamã conheceu a Deus e Nicodemos conheceu a Jesus, eu que conheço a Jesus, que conheço a palavra e tenho experiência com Ele, por honra eu defendo a Jesus, por honra eu defendo a palavra, por honra eu defendo a igreja de Cristo. Amém, irmãos? Por honra. É para dizer, Senhor, eu creio nessa causa, eu me disponho, Senhor. Esses dias recentes, a Colômbia se desesperou e a igreja da Colômbia saiu. Estava havendo uma proposta de renovação do Código Penal e um artigo 88 daquele código tornava crime evangelizar. E às vezes a gente se desespera com esse tipo de notícia. Eu li e eu coloquei uma frase e compartilhei: o Senhor dará forças. Porque não adianta, irmãos, a gente rasgar o verbo e repreender. Nós temos que repreender sim, buscar. Eu estou dizendo o seguinte, que tudo isso é profético, vai acontecer. Eu e você, a gente tem que se tornar um convertido como Naamã, um convertido como Nicodemos. Dê o que der, aconteça o que acontecer, eu sou defensor da causa do Senhor. Nós precisamos nos mobilizar em oração, precisamos. A igreja da Colômbia foi para as ruas, jejum, oração, entraram nas redes sociais, internet, rede mundial de computadores, compartilharam o que estava acontecendo. E aí quando foi agora, já no final da manhã, saiu uma notícia de que o presidente da Bolívia, Evo Morales, deu um passo para trás quando viu a ação da igreja do Senhor. Amém? Ele disse, vamos suspender esse negócio, vamos suspender esse negócio. O Senhor não precisa, talvez, de defensor, mas por honra e por saber quem eu sou no Senhor, eu vou defender. Então, eu estou crescendo espiritualmente quando eu ouço, quando a fé cresce e quando eu saio em defesa das coisas do Senhor. Amém, queridos? Nicodemos, com sua experiência, um homem de Deus, ele ainda nos dá mais uma lição de como se tornar um verdadeiro crente. Aí no livro de João, capítulo 19, versículo 39. Vamos ler juntos. João 19, 39. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Ei, queridos, aquele homem que gostou de ouvir a obra do Senhor e de ver a obra do Senhor inicialmente, quando Jesus disse, é preciso nascer de novo. Aquele homem que foi de noite ter com Jesus, talvez com medo, com receio de ser julgado e maltratado pelos judeus fariseus. Aquele homem que disse lá na defesa, não é necessário primeiro ouvir aquele a quem estamos acusando para poder acusá-lo. A nossa lei nos diz isso. Aquele homem que ouviu do Senhor, aquele homem que defendeu do Senhor, agora ele se assume cristão. Agora, no falecimento de Jesus, lá na sepultura, Jesus indo para a sepultura, ele se revela verdadeiro cristão, prepara ali a mirra com aloés,
que é um composto orgânico de substância para ungir o corpo daqueles que falecem. Lá em Israel, ele prepara isso em honra ao Senhor. Ele que tinha medo de assumir, agora diz verdadeiramente: eu sou do Senhor, eu estou com Ele, e eu estou no sepultamento dEle, a causa dEle é a minha causa. Aleluia, irmão. Ele se assume. Ele ouviu, ele defendeu, e agora ele segue o mestre até o final do mestre, temporariamente. Final temporariamente. Ele se assume um cristão. Talvez tenha nessa noite pessoas nessa condição, querendo se assumir cristão. Querido, se você desviar no meio do caminho, você não chega até o final. E a Bíblia diz que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração, com o coração não se percebeu o que o Senhor tem reservado para nós. É grande, é glória, é vitória. Então eu cresço saudavelmente e espiritualmente, eu cresço quando eu conheço, quando eu defendo e quando eu me assumo cristão. E aí, resumindo, eu quero orar por você nessa noite, que tem uma carência de viver mais a palavra do Senhor. Eu quero orar por você nessa noite também, que está com uma grande carência de viver uma experiência nova com o Senhor. Hebreus, já falei, Provérbios 29:18 diz assim: se não há profecia, o povo perece. Então nessa noite haverá profecia de palavra para a tua vida, e haverá profecia de experiência para a tua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vem à frente, vamos orar. Você que quer uma experiência nova com Deus, viver como Naamã viveu, você que quer viver a experiência da palavra, o conhecimento da palavra, eu queria te convidar a vir à frente. Queria convidar os pastores a nos ajudar nesse momento de oração. Se derrame diante do Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, ministra, Senhor, o teu poder. Derrama, Senhor, nessa noite. Aquele que tem sede da tua palavra, toca, inspira, consagra. Traz, Senhor Jesus, a revelação na palavra, como o Senhor revelou-se, Senhor, a Nicodemos. Nessa noite, Senhor Jesus, rasga o céu do entendimento no coração deste homem, no coração desta mulher. Espírito Santo de Deus, que haja um mergulho, Senhor, haja um mergulho, Senhor Jesus, no mar do conhecimento, da revelação da tua palavra, que ele nasça de novo, que ela nasça de novo, no mar do conhecimento e da experiência vivida na prática, em o nome de Jesus. Vai, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, vai agora, deixa o Senhor falar contigo. Você que está precisando de uma experiência com Deus, coloque a mão na sua cabeça, é um sinal de rendição, você está se rendendo ao Senhor, e eu quero que nesse momento, essa sua posição com Deus seja uma posição de clamor. Eu vou clamar com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, teus filhos estão rendidos nessa noite, carentes, Senhor, de uma profecia de experiência contigo. Eles estão buscando, Senhor, a manifestação do teu poder, a tua presença. Eles precisam, Senhor, sentir a presença, o toque do teu Espírito Santo no quarto, no trabalho, na casa, dentro do carro, no transporte, no ônibus, onde quer que eles estejam preparados para ouvir o Senhor falar, para renovar a experiência contigo, como foi Naamã, como foi, Senhor Jesus, também com Nicodemos. Eles então tiveram grandes experiências, Senhor, e continuaram te seguindo. Assim seja, em nome de Jesus. Diga: Deus, eu quero que o Senhor me abençoe, em nome de Jesus. Enquanto os irmãos louvam, eu queria chamar o Jesus para orar. Aleluia. Feche teus olhos, continua orando. Deus, Ele tem um propósito na tua vida aqui. Quando tu botaste os pés aqui, porque Deus tinha um propósito. E essa noite, eu creio que você não vai sair da mesma forma.
Deus te deu renovo nessa noite. Deus te colocou a descer sobre as águas para ser curado. Ser curado da alma, ser curada do espírito, ser curada do corpo. Porque a provisão de Deus, ela é perfeita. A obra de Deus, ela começa, ela termina com a perfeição dele. E Deus nessa noite vai te dar um renovo espiritual. Eu profetizo agora. Começa a orar agora, irmão. Começa a orar agora, irmão, bem forte. Começa a conectar com o Senhor, porque o Senhor, Ele vai responder a tua oração. Nessa hora, fecha os teus olhos com toda a força. Começa a tua oração, derramando fogo sobre este lugar. Que o mover do Espírito venha se parar sobre esse lugar. Assim como a nuvem de glória parou, assim o Espírito eu vejo parando sobre este lugar. E Ele derramando o sobrenatural sobre tua vida. Deus poderoso, Deus, comece a orar em línguas. Ore em línguas. Derrama agora os teus sons na presença do Senhor. Edifica a tua casa, edifica a tua casa, edifica a tua igreja. Em Deus, Deus de provisão, Deus de poder, traz agora, como foi dito a tua palavra, a cura interior nesta hora. A cura, aquela cura que reverte, aquela cura que traz no âmago do coração aquele sentimento, mas aquele poder do Espírito de Deus se manifestando através dos teus filhos, porque a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E nessa noite eu vejo uma geração que se levanta para ver a glória de Deus manifestada. Por isso eu profetizo, Senhor, eu profetizo sobre este lugar, eu profetizo sobre esta família, eu profetizo sobre esta casa, eu profetizo sobre esses celeiros. Essa noite é uma noite profética, é uma noite de profecia na presença de Deus. Por isso eu profetizo, Senhor, sobre essa família que precisa ser agora habitada, constituída, realizada, revigorada, restituída pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Declara isso na tua vida, declara isso na tua casa. Você é pilastra, você é base de sustentação para uma família salva, uma família edificada, uma família restaurada. Você é tocha na sua casa, onde você estiver. Por isso eu profetizo a cura, e que o Espírito Santo nessa hora não apenas visite você, mas aquele que você está orando agora, aquele que você está colocando em oração, aquele irmão, aquela irmã, aquele familiar. O Senhor, Ele vai tocar neste momento, porque o Deus que está aqui é o mesmo Deus que está em outro lugar, porque é um Deus onipresente. E essa onipresença, essa pessoa vai sentir o toque do Senhor agora. Agora eu profetizo, Senhor, que o teu Espírito, com poder inabalável, toque as pessoas, cada representante de família aqui. O Senhor toque, e Ele venha ser manifestado, que agora venha trazendo um entojo das coisas que não são de Deus, um entojo das coisas que não são do Senhor, e traz a revelação, traz a confirmação, em nome de Jesus. Aleluias. Opera Deus, oh Deus. Irmã, qual a enfermidade que a senhora estava sentindo? Tô na coluna, muita dor. Dor na coluna? É, Passou? passou. Qual o movimento que a senhora fazia, não conseguia fazer? Faça aí. Faça aí. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Deus abençoe a senhora. E a senhora, sentiu o quê? Pastor, eu sempre fico sentada porque eu não aguento ficar em pé. Quando eu levanto, a perna doía muito. E agora, a perna está doendo? Eu vi, então vou dobrar aqui. Não. O Senhor que curou Naamã, curou a nossa serva também. Amém? Que o Senhor lhe abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Se nessa noite, como Naamã foi tocado, tem alguém nessa noite que também foi tocado como Naamã e gostaria de seguir Jesus Cristo como Nicodemos seguiu. Você que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador nessa noite, eu gostaria que você levantasse seu braço, como Naamã, que se tornou corajoso no meio do processo. Talvez o Senhor esteja te chamando agora, como Nicodemos também se torna corajoso.
eu queria te convidar a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Se tem alguém nessa condição, dizendo: pastor, meu coração não aguenta, eu quero aceitar Jesus, levanta a tua mão aí, nós vamos orar por você onde você estiver. Amém. Amém. Tem algum visitante nessa noite que veio à igreja pela primeira vez? Nós queremos te conhecer e te dar um abraço. Se tem algum visitante, a irmã, amém. Tem mais alguém aí, algum visitante? Pode vir à frente, eu gostaria de te dar um abraço. Vem à frente, nós temos uma sala para te atender. Eu gostaria que você viesse. Nossos irmãos vão te abraçar, nossa igreja vai te abraçar. Amém. Amém. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que Deus pode ficar aqui. O senhor vai ser conduzido numa sala, vai tomar uma água, tá bom? Seja bem-vinda, sejam bem-vindos. Gostou da nossa igreja? Amém. Vocês são daqui mesmo? Daqui de Feira? Amém. Nós temos cultos aos domingos, às terças, 19h30, às quintas, 19h30 e às sextas-feiras, às 19h30. É um prazer grande. Amém. Sejam bem-vindos. É um grande prazer a nossa igreja recebê-los. Que o Senhor possa ter falado grandemente com vocês. Recebam a porção de Deus, como Naamã foi tocado e Nicodemos foi tocado a seguir ao Senhor. Amém? Eu quero orar por vocês. Pai, nós queremos te agradecer, porque hoje eles deram um passo para aqueles 3 pilares do conhecer, do defender e do prosseguir na caminhada cristã. Hoje eles te conheceram, Senhor, na palavra. Aqui tiveram conosco a necessidade de terem o seu espírito cheio da tua presença, da tua unção. Então assim seja, Deus, com esses pais de família, com essas mães de família. Visita eles, Espírito Santo, nas noites, nas madrugadas. Fala com ele, confirma essa palavra, Senhor, de hoje. Que eles possam se sentir grandemente abençoados, acolhidos diante do teu altar. Espírito Santo, nós ministramos o poder do alcance do teu Espírito sobre a família deles. Lá na família deles, Senhor, vai lá, avança, Senhor, no casamento, procede, Senhor, no meio desta relação. Vai, Senhor Jesus, na relação de homens e mulheres, esposo e esposa, filhos e pais. Vai, Senhor, no trabalho e nos negócios. Abençoa em nome de Jesus. E a nossa igreja aplaude ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vocês poderão seguir esses irmãos. Leves, nós temos uma sala para tomar uma água. Eu gostaria que vocês seguissem para conhecer o nosso ambiente. Amém? Queridos, o culto está finalizando. Vamos abençoar essa criança que ela está com enfermidade no estômago. Senhor Deus, toma tua filha diante do teu altar. Nós ministramos a cura sobre ela. Tira dela, Senhor, toda a enfermidade. O Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Azia, gastrite, úlcera, nós te repreendemos. Deus abençoa e reorganiza, Senhor, todo o aparelho digestivo dela. Desde a língua, a garganta, o esôfago, o estômago, todo o sistema digestivo seja reorganizado diante de ti. Enfermidade, saia em nome de Jesus. Amém, igreja? Digam assim: o Senhor é a minha, a nossa, a tua força. Aleluia. Deus abençoe.